Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre o livro Boa Nova, lição número 18. Esse livro é de autoria de do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Essa lição número 18, o título dela é Oração Dominical. Então já remete a gente a alguma coisa do que vai ser falado nessa narrativa. E Humberto de Campos começa falando sobre a cura, citando a cura da sogra de Pedro. Então como é que se deu isso? Estava Jesus, segundo o Evangelho de Marcos e outros evangelistas, na sinagoga, e ele, saindo da sinagoga, se dirige então à casa de Pedro. Porque a sua sogra estava muito enferma. Chegando lá, ele pega na mão da sogra e ela se cura. Imediatamente ela levanta e passa a cuidar dos afazeres domésticos, coisa que ela já há algum tempo não estava conseguindo fazer. Esse foi o fato da cura da sogra, uma coisa impressionante. Imagina vocês se fôssemos nós, acamados, alguém pegasse nossa mão e a gente imediatamente ficasse livre das dores, de todos aqueles sintomas da doença que nos acometia. Então ela ficou maravilhada com tudo aquilo. E aí diz assim o Humberto de Campos: curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus. Então, a partir do momento que ela recebeu aquela cura, ela começou a pensar: puxa vida, Deus realmente é muito bom. E está aí sempre para nos atender naquilo que a gente tiver necessidade. Assim pensou a sogra de Pedro. E aí ela decidiu compartilhar isso com Pedro. E falou: Pedro, será que o Mestre Jesus, será que ele pode ir um pouco além disso? Será que ele pode nos ajudar também nas outras questões que nós necessitamos aqui? E Pedro olha aquilo e fica refletindo sobre, e procura uma oportunidade para poder falar com o mestre a respeito dessa questão. E essa oportunidade acaba chegando. E Pedro, na sua simplicidade, o que ele faz? Vamos ver o que diz aqui Humberto de Campos. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com uma sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? A pergunta dele realmente é muito pertinente. Será que Deus ouve todas as nossas orações? Ou será que ele ouve apenas alguns? Será que ele dá preferência para A ou B? Será que ele escolhe esse assunto é pertinente e esse assunto não é pertinente? Como será que Deus faz isso? Então Pedro faz essa pergunta: Senhor Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? E aí Jesus diz o seguinte: como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima dos poderes reduzidos havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado. Jesus, então, dá a entender que essa ligação do homem e Deus é uma coisa muito natural. E a gente percebe isso quando a gente observa a vida dos indígenas, que já tem essa ligação
Certo que eles atribuem as forças da natureza, eles colocam como se as forças da natureza fossem Deus, mas não deixa de ser uma forma de compreender e de aceitar que acima deles tem um poder muito superior, coisa que nós, homens ditos civilizados, questionamos o tempo inteiro. Alguns de nós dizem não crer e não entender, não perceber a existência desse poder superior. Bom, dito isso, Jesus continua falando que o Pai nos acompanha com o seu amor, com a sua justiça, com a sua sabedoria. E as preces dos homens chegam até ele sob nomes diversos. E ele diz assim: acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, sem nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Mas Pedro ainda tem dúvida. Pedro está repleto de dúvidas e ele exclamou respeitoso: se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanha diferença na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos? Levi, o cobrador de impostos. E com a sabedoria dos livros, como explicar que Joana dispõe de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Olha a pergunta de Pedro. Coisa que muitas vezes nós fazemos. Por que tantas diferenças no mundo? Por que tem pessoas que já nascem com uma condição socioeconômica, diríamos, privilegiada? E outros de nós têm que conseguir o pão com suor e despendendo das próprias forças e energias. E muitas vezes com bastante dificuldade. Por quê? A pergunta de Pedro, e é uma pergunta atual. Quantas vezes você vê as pessoas se perguntando: puxa vida, por que eu não tenho nada? E por que o outro tem tanto? Se Deus é justo, por que tamanhas diferenças? Bem pertinente, né? A pergunta de Pedro. E Jesus responde: precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam, conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. E de fato isso ocorreu com Pedro, né? Ele passou a ser um referencial naquela nova doutrina que se iniciava. Todo o trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com sabedoria os pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Ou seja, é aquela questão do equilíbrio que precisa ter. Então, as habilidades são diversas. As minhas são umas, as de vocês são outras, a do outro é diferente, mas essas habilidades todas se somam. É como o corpo. O que seria do corpo se nós fôssemos só mão? O que seria do nosso corpo se nós fôssemos só cérebro? O que seria do nosso corpo se nós fôssemos só os pés? O conjunto é importante. Tudo é importante. Nós precisamos dos dedos. Certo que algumas pessoas se adaptam e se viram sem eles, mas eles são fundamentais para a manutenção da nossa vida aqui na Terra. Tudo é importante. E é isso que Jesus responde para Pedro. Tudo é importante, Pedro. Todas as tarefas são importantes. Aí ele continua dizendo: já pensaste se a tua esposa cuida das plantas de tua horta
horta, Joana de Cusa educa suas servas, e qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob a sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? E ele continua: no mundo há grandes generais que, apesar de suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivos que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. E Pedro fica ouvindo tudo aquilo e refletindo. E ele pergunta: Mestre, como deveremos interpretar a oração? E eu pergunto para vocês: para que serve a oração? O que diz a doutrina espírita a respeito da oração? Eu sei, vocês não podem me responder, né? Mas o que diz ela? A oração é para louvar, pedir e agradecer. O Pai Nosso, ele começa como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então ele começa louvando a Deus. É a primeira parte da oração. Louvar, pedir e agradecer. Esse é o objetivo da prece. E é isso que Pedro está perguntando: como deveremos interpretar? E Jesus diz a ele: deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio cessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amarguras. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus concederá de sua luz, lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o Pai. É assim, isso que Jesus fala para Pedro. Aí ele continua, porque é aquela coisa, né? A gente, na maioria das vezes, só lembra de pedir. Eu não posso falar por todas as pessoas, mas é uma coisa muito comum. Na hora que nós estamos com um problema, com uma dor, com uma chateação, a gente pede, pede, pede. E muitas vezes a gente se esquece de agradecer. Agradecer um novo dia. Agradecer quando você levanta de manhã, você abre a sua janela, abre a porta da sua casa e você vê aquele amanhecer do sol lindo. Você olha no horizonte e vê. A gente agradece por isso? A gente agradece: Deus, que bom que eu estou vivo. A gente agradece? A gente agradece quando nós amanhecemos num dia e nós percebemos que está chovendo. E que aquela chuva é importantíssima, porque ela vai repor os reservatórios, ela vai limpar o ar, ela vai conduzir sedimentos e outras coisas que são necessárias também para aqueles seres que habitam nos rios, nos lagos. Nós agradecemos a bênção que a natureza nos dá através do ciclo das águas, do ciclo da chuva. Nós agradecemos quando está aquele dia quente
e a gente sente aquela brisa fresca que é tão agradável? É uma pergunta. Se não agradecemos, amigos, precisamos começar. Precisamos sair desse lugar comum de só pedir, e só lembrar de Deus no momento da dor. E aqui Pedro, a sogra de Pedro, estava preocupada com problemas materiais. E o Cristo coloca a prece essencialmente como uma forma de nos ligarmos com o Criador. Mas sim, ele diz, o Pai sempre vai nos ouvir. Claro que aqui vão entrar outros elementos. Vai entrar as questões relativas à fé. Como é a nossa fé? Como é a sua fé? A sua fé firme? A sua fé vacilante? Será que você acredita realmente que tudo aquilo que pedirdes orando você obterá? Você acredita realmente que Deus, esse poder supremo, essa força suprema, olha e cuida de você? Você acredita realmente que uma doença, como aconteceu com a sogra de Pedro, pode ser curada através da oração? Não sei se vocês sabem, já houveram várias pesquisas sobre os efeitos da prece e da oração, o efeito delas direcionado a algumas pessoas. Houveram pesquisas em que selecionaram grupo A e grupo B. O grupo A direcionaria as preces para um grupo de pessoas com alguns problemas. E o grupo B não direcionaria nada. E o que eles perceberam foi que o grupo que recebia as preces, eles realmente tinham uma melhora. Eles se recuperavam mais rapidamente. Chegou-se à conclusão, sim, que a prece tem um efeito sobre as pessoas, e isso era sobre as outras pessoas. Consequentemente, ela também tem um efeito sobre nós mesmos. Então, meus amigos, nesse diálogo de Pedro com o Cristo está falando, sim, você deve utilizar da prece, da oração. Lembre sempre disso. Mas ele também faz um alerta. O que você pede quando você ora? Qual é o motivo da sua oração? Bom, André, eu estou orando para ganhar na Mega Sena. Eu estou ganhando porque eu estou ganhando. Olha, eu estou orando porque eu quero e necessito de um carro novo. Eu estou pedindo a Deus uma casa nova. Eu estou pedindo a Deus uma namorada, um namorado novo, que seja um futuro bom marido, uma futura boa esposa. Eu estou desejando um companheiro que resolva todos os meus problemas. Eu estou pedindo tudo isso a Deus. Mas são essas coisas de fato que nós deveremos pedir a Deus? O que será que é o mais importante para que peçamos a Deus? Ei, meus amigos, claro, se eu estiver numa cama adoentado, nós estamos agora em meio a uma pandemia, e percebemos a cada dia amigos, colegas, conhecidos que em algum momento tiveram contato com esse vírus. Tivemos amigos que tiveram só os sintomas leves, amigos que ficaram internados, outros voltaram à pátria espiritual. E eu digo a vocês, o que fazer nesse momento com um vírus contra o qual as nossas defesas são tão pequenas? O que fazer se nós, neste momento, estivermos numa cama de hospital enfermo?
O que fazer se nessa cama de hospital não estamos nós, mas está o nosso ente querido? Está aquele ser que amamos, aquele ser que desejamos as melhores coisas do mundo. Eu digo a vocês, esse é um momento especial e apropriado para a gente lembrar disso que o Cristo nos disse, que tudo aquilo que pedirdes orando, vosso Pai que está no céu vos dará. Mas ele não está se referindo a coisas materiais. Nós tendemos a colocar valor nas coisas materiais, quando Cristo está sempre trazendo uma mensagem espiritual, quando Cristo está sempre falando ao nosso ser, a nós seres espirituais. Até porque, né, meus amigos, nós sabemos o que é a morte, senão a volta para a pátria espiritual. Difícil para nós é ainda lidar com o fenômeno morte. Ah, André, tudo bem, nós somos reencarnacionistas, mas é tão difícil na hora que a gente vê o ser que amamos naquela condição, ou ver que de repente nós mesmos estamos nos definhando com uma doença. Vamos orar. Vamos pedir a Deus o quê? Que nos dê compreensão, que nos dê entendimento e que possa suprir as nossas deficiências. Se acaso for necessário, se acaso for importante que nós permaneçamos nessa caminhada, que Ele supra, que Ele compense, que Ele repare as nossas deficiências físicas. Mas para qual motivo nós vamos pedir isso? Qual é o tempo que nós teremos de vida aqui na Terra? Quanto tempo você vai viver? Quanto tempo eu vou viver? Qual é a minha história aqui? Onde é que essa história aqui no mundo material vai findar? Eu sei? Você sabe? Qual o trabalho que eu ainda tenho a desenvolver aqui? Qual o trabalho que você tem a desenvolver aqui ainda? Não sabemos. Nós sabemos que nascemos. O tempo que permaneceremos aqui a gente desconhece. Não temos certeza de nada. Assim, temos certeza de algumas coisas. Nós temos certeza que o sol nascerá novamente. Sim, não importa as tempestades que caiam, o sol nascerá novamente. Isso nós temos certeza absoluta. Nós podemos afirmar também que a prece pode sim nos ajudar. Ela pode sim nos auxiliar. A primeira coisa que ela vai fazer conosco, desde que a prece provenha do coração, ela vai dar a nós alívio nas nossas dores. Ela vai dar a nós tranquilidade para que a gente possa resolver os problemas. Ela pode dilatar a nossa visão. Olha só, fazer a gravação assim, não é uma live, mas vocês veem, o telefone está dizendo para mim, você vai me atender agora? Ou não? Não, eu não vou porque eu tenho que terminar o nosso assunto aqui. Então nós percebemos o seguinte, que as dificuldades estão aí, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora. É o desemprego, é o coronavírus, é a falta de alimento. A gente ouve todos os dias nos noticiários pessoas dizendo que estão numa situação extremamente delicada em relação à fome. E muitas vezes nós podemos dizer assim, nossa, mas eu não posso ajudar. Eu não tenho como ajudar. Eu não posso descobrir um santo para cobrir o outro. É verdade. Há situações que a gente olha para a nossa despensa, para o nosso armário,
para o que nós temos em casa e podemos chegar à conclusão que fica difícil a gente ajudar. Afinal de contas, os meus aqui, o próximo mais próximo de mim são os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, os meus irmãos, a minha mãe, os meus avós. Mas eu digo a vocês, amigos, tem algo que nós sempre vamos poder fazer, que é orar. Uma prece para alguém. Isso qualquer um de nós pode fazer. Para nós mesmos, podemos sim e devemos. Para os outros, podemos sim. E é muito importante que a gente faça. Espero realmente que essas palavras possam repercutir no coração, na mente de vocês. Espero realmente que, se estivermos passando por uma dificuldade, qualquer que ela seja, a gente consiga refletir, meditar e lembrar que acima de nós existe um poder maior que rege a tudo. Espero que a gente possa realmente solicitar, pedir compreensão, entendimento. Espero realmente que ao fazer isso, a gente tenha o nosso coração aliviado. Espero realmente que ao fazer isso, nós possamos ter os benefícios da prece, que seja a cura, o alívio das dores que estejamos sofrendo. Espero de verdade que cada um de nós obtenha sucesso através da prece. Ou melhor dizendo, que a gente possa ter as nossas necessidades supridas, mais de acordo com a vontade do Pai que está nos céus. Vou finalizar aqui lendo um trechinho do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, psicografia do Espírito Irmão José. Essas palavras dele têm um título Além do Medo, que eu percebo hoje que muita gente tem medo da infecção, da reinfecção, de parar num hospital, de chegar ao hospital e não poder ser atendido, de ter seus entes queridos à porta do hospital sem poder ser atendido. Então, muitos de nós hoje sentimos medo. E ele diz o seguinte aqui, além do medo, és filho de Deus. O sol te beija a fronte todos os dias. Os pássaros cantam aos teus ouvidos. Aos teus pés todos os caminhos se abrem. A terra anseia pelas tuas sementes. A fonte que desliza cantando oferta-te aos teus lábios. As flores desabrocham, perfumando o ar que respiras. Não tenhas medo de viver. Aguça os teus sentidos, integra-te à criação divina. Tudo existe em função da tua existência. Não temas a dor, nem receis a morte. Viverás para sempre. Uma boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus. Muita paz em seus corações.